Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos nesta sexta-feira, dando início ao nosso retiro, ao nosso momento de encontro desse final de semana, que tem como objetivo levar-nos a uma experiência com Jesus. Porque é a partir da nossa experiência concreta com Jesus que tudo muda na nossa história. E nós escutamos Jesus falar sobre isso no Evangelho de Marcos que acabamos de escutar. A minha experiência com Jesus me abre para coisas novas. No momento que Ele entra na minha vida, Ele me propõe a coisas novas. E foi essa experiência que nós escutamos nessa noite no Evangelho, de um homem surdo, que encontrou Jesus em uma de suas pregações. E o encontro daquele homem com Jesus mudou a sua vida, e isso diz muito. O nosso encontro com Jesus também muda a nossa história de vida, reconstrói a maneira como nós pensamos a vida. Aquele homem não escutava e falava com dificuldades no Evangelho, mas nós não queremos olhar apenas para a simbologia da cura física daquele homem. Nós queremos olhar para o que Jesus realizou em sua vida, porque a presença de Jesus na vida daquele homem fez com que ele pudesse entender a vida de uma outra forma, compreender a vida numa outra perspectiva que ele ainda não tinha compreendido. A vida para ele era dura. A vida para ele era uma realidade muito difícil. A experiência de vida daquele homem era uma experiência de desastre. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma. Ele nos faz pensar a vida de uma outra forma. Ele nos faz compreender a vida numa outra dimensão. Agora com qualidade e agora com abundância. A missão de Jesus é nos dar vida em abundância. Nós encontramos isso no Evangelho de hoje. Quando Jesus começa a sua pregação, Ele diz que veio trazer a nós vida. Ele veio nos devolver a vida. Ele veio nos fazer participar da vida, mas da vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz isso na palavra, e nós vamos acompanhando as pregações de Jesus, nós vamos acompanhando o itinerário de Jesus, e nós vamos percebendo que aquilo que Jesus diz, Ele vai manifestando, Ele vai realizando. De fato, Ele veio transformar as nossas vidas, como fez hoje na vida desse homem que Ele encontrou pelo caminho, um homem que não escutava, o homem que tinha um problema. Mas nós podemos entender esse não ouvir de muitas maneiras. E o Evangelho faz questão e deixa bem claro que esse não escutar está na dimensão do fechamento para as coisas de Deus. E quando nós não escutamos a Deus, é como se nós fôssemos surdos. O homem que não escuta a Deus, é como se ele fosse surdo, ele não consegue entender o dinamismo da sua vida. Ele não consegue entender o direcionamento, porque quem é surdo não escuta quem dirige, quem direciona. E Jesus nessa noite, Ele quer nos fazer compreender isso, pois muitas vezes nós também nos encontramos como esse homem surdo, sem escutar bem, sem entender bem, e é por isso que muitas vezes nós entramos em desespero com tanta facilidade.
Nós entramos em choque com muita facilidade, porque quando nós não entendemos, nós enlouquecemos. Quando nós não compreendemos o sentido, a direção por onde nós devemos andar, é assim que nós nos sentimos em desespero. E Jesus vai reconstruir a vida desse homem, dando a ele o dom de escutar, dando a ele o dom do direcionamento. Naquele dia, aquele homem foi completamente transformado, mas se pergunte nessa noite, se você também escuta. Se pergunte ao Senhor se esse dom da escuta, da sua palavra, ele é presente. Se pergunte também se você não está surdo para as coisas de Deus. Você escuta muitas coisas, você escuta muita gente, mas não consegue escutar a Deus, não consegue escutar a voz de Deus. Você escuta talvez tantos barulhos, tantas vozes que chegam na sua mente, no seu coração, mas você não tem escutado Deus, você não tem conseguido perceber a voz de Deus que fala, a voz de Deus que consola, a voz de Deus que liberta, a voz de Deus que cura, a voz de Deus que nos dá possibilidade. E nós queremos escutar. Acima de tudo, nós queremos escutar o Senhor, porque quem escuta o Senhor não se perde. Tem muita gente se perdendo por falta da escuta de Deus, porque ficou surdo para as coisas espirituais. Tem muita gente perdendo-se, tem muita gente perdida no caminho, porque não tem escutado o Senhor que fala, e o homem que não escuta Deus se perde. Como eu preciso compreender isso, mas como eu preciso também tomar posse daquilo que o Senhor está me falando nessa noite. Por falta da escuta de Deus, nós corremos um grande perigo. O perigo de nos perder, o perigo de perder a nossa vida, de deixar de ter vida em abundância, como esse homem do evangelho de hoje, um homem que estava na periferia, um homem que estava perdido, um homem que não tinha expectativa, nem tinha possibilidades presentes em seu coração. Era um homem completamente destruído. Por que nós precisamos entender que precisamos de uma experiência com Jesus? Porque quando Jesus entra em contato conosco, Ele modifica completamente as coisas, o rumo da nossa história de vida. E nesta noite Ele quer nos chamar a atenção. Ele quer nos fazer compreender, a partir de uma pergunta interior, se nós estamos escutando de fato. Porque quando nós escutamos, nós respondemos. Quando eu escuto a Deus, eu não tenho dificuldade de responder o apelo dEle na minha vida. Quando eu tenho a docilidade da escuta do Senhor, eu não tenho dificuldades de responder o apelo dEle para a minha vida. Quando eu tenho dificuldade de fazer a vontade de Deus, quando eu não sou dócil àquilo que o Senhor pede, é porque eu não estou escutando. E muitas vezes nós até preferimos ficar surdos para a escuta de Deus, porque nós não queremos nos comprometer, porque quando Deus fala, Ele muda e nos leva ao compromisso. Às vezes nós preferimos não escutar a Deus, porque quando eu escuto Deus, Ele cria um vínculo comigo. Ele pede, porque Deus é sempre ousado. Quando ele encontra ouvidos abertos, Ele fala, e aquele que escuta recebe direção de Deus. E é preciso também entender bem isso, porque nós precisamos nos perguntar se nós estamos escutando, porque escutar a Deus significa fazer a sua vontade. E eu estou fazendo a vontade de Deus?
Ou eu estou apenas fazendo a minha própria vontade? Porque quando eu faço apenas a minha vontade, eu só faço aquilo que eu escuto, aquilo que a minha humanidade me revela. Mas quando eu escuto a Deus, eu sei que a sua voz vai muito mais além do que a minha própria vontade, e eu entendo que eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do Senhor Jesus. Eu vim para realizar o seu plano de amor, e eu estou completamente aberto. É tanto que Jesus usa uma expressão hebraica chamada éfata, que significa justamente isso: abre-te. Mas eu preciso me perguntar, esse abre-te da palavra de Deus, esse éfata, não é apenas no sentido fisiológico, não é apenas no sentido, os teus ouvidos agora vão estar destampados. Não, o éfata da Sagrada Escritura é, Deus quer falar para você, e você precisa estar atento para escutar. Por isso é preciso que aconteça em nós esse éfata, porque o Senhor quer ordenar sobre a nossa vida, o Senhor quer potencializar sobre a nossa vida. Daí, filhos, está a nossa felicidade, porque o homem feliz é aquele que faz a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus eu preciso o quê? Eu preciso escutar a sua voz. Se eu não escuto, eu vou viver de qualquer jeito. A realidade espiritual não tem nenhum sentido na minha vida. Eu vou perdendo toda a moralidade histórica, eu vou perdendo os vínculos da espiritualidade, o valor que ela tem para mim, a representatividade que o Senhor tem na minha história de vida. O mundo está desordenado porque falta esse éfata. O mundo está destruído porque nós não temos mais escutado o Senhor. Nós temos escutado o outro, nós temos escutado a TV, nós temos escutado o rádio, nós temos escutado os líderes, nós temos escutado os governantes, mas nós não temos escutado a Deus, e é por isso que não tem o compromisso direto com as coisas que diz respeito a Ele, com as coisas que diz respeito a Ele. Então, o Senhor, de maneira tão clara, nos pergunta: nós queremos passar pela experiência do éfata? Nós estamos disponíveis para a experiência do éfata, do abre-te, porque está na mesma dimensão do compromisso. O abrir-me para o Senhor significa eu quero me comprometer com Ele, e eu preciso me perguntar, eu quero que o éfata do evangelho de hoje, que aconteceu na vida daquele homem, que Jesus encontrou pelo caminho, eu quero também que aconteça na minha vida. Eu desejo também que aconteça comigo. Eu quero que os meus ouvidos se abram para escutar a voz do Senhor. Eu quero verdadeiramente experimentar essa graça, porque quando nós escutamos o Evangelho, o primeiro sentimento que vem é apenas olhar para a ação miraculosa de Jesus. Mas cada milagre que Jesus faz tem um sentido. Jesus não realiza milagres por milagres. Jesus não realiza curas só porque quer curar. Não, Jesus realiza a obra de Deus porque Ele quer gerar no coração humano um vínculo com Ele. Ele quer estreitar os laços conosco. Jesus, Ele não faz espetáculos. Jesus não dá shows de cura, como nós vimos espalhados aí por tantos lugares. Basta a gente abrir a televisão que nós vamos encontrar pessoas fazendo shows de cura. Não é isso que Jesus fazia. Jesus
não realizava cura simplesmente por curar. Jesus transformava vidas, porque o verdadeiro milagre é aquele que transforma a minha vida, que muda a minha história, que transforma o meu coração, que abre os meus ouvidos. Ouvidos na Sagrada Escritura tem o mesmo sentido de consciência. O homem que escuta é o homem que tem consciência. O homem que não escuta é porque ele não tem consciência. Ele é escravo, ele vive manipulado pelas coisas e pelos outros. O ouvir na palavra de Deus está na mesma dimensão da consciência. Então, qual é o grande milagre que Jesus realiza na vida desse homem? Devolve-lhe a consciência. Jesus devolve a capacidade de decidir. E o bonito de tudo é que esse homem decide pelo Éfata. Ele quer o Éfata. Ele se decide em abrir sua vida para Jesus. Ele quer te convidar nessa noite também a abrir tua vida para Ele. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer realizar esse milagre. Hoje o maior milagre que Ele precisa realizar na minha vida é esse: que eu tenha ouvidos abertos. Que os meus ouvidos estejam atentos para escutar a sua voz. Se eu escutar a sua voz, tudo muda. Minha vida se transforma. Aquela consciência velha dá lugar a uma consciência nova. E eu descubro quanto tempo estava perdendo, acreditando nas coisas do mundo e deixando as coisas de Deus. Durante esses dias de retiro, nós vamos ter a oportunidade de entender esse Éfata, de mergulhar nesse Éfata, porque nós queremos ouvir, mas nós queremos nos comprometer. Jesus quer que você se comprometa. Jesus quer que você se decida por Ele, que você tenha o coração aberto para escutar a palavra, a ponto de quando chegar no domingo, você esteja decidido agora de estreitar os laços, de caminhar no Senhor, de fazer uma escolha, quem sabe, de participar da comunidade, de se decidir pela comunidade, de querer ser de Deus na comunidade, de querer fazer parte desta comunidade. Durante esses dias de retiro, o Senhor vai trabalhar, e já começa nessa sexta-feira, nos convidando ao Éfata, ao abra-te. Deus quer falar, durante esses 3 dias, Deus vai falar, e se você deixar, você vai escutar Ele te chamando. Você vai escutar o Senhor te convidando. Você vai entender que Ele tem um projeto para você. Você vai compreender a obra que Ele quer realizar na tua vida a partir da tua decisão. Eu me decidi. Eu me decidi pelo Éfata, como homem do Evangelho de hoje. E a cada dia, os meus ouvidos precisam estar atentos, para que como um bom discípulo, eu possa escutar o Senhor, para não me perder, porque na vida nós encontramos muitos caminhos, mas só um nos leva ao céu. Nem todos os caminhos levam ao céu.
como aquele ditado que diz: todos os caminhos levam a Roma, mas nem todos os caminhos levam ao céu. Só existe um caminho que leva ao céu, é o caminho de Jesus. E esse caminho nós encontramos quando a gente se permite passar pela experiência do Éfata. O Evangelho diz que Jesus cuspiu e depois soprou sobre aquele homem. Sopro na Sagrada Escritura não é apenas vento, não é apenas ar. Sopro na Sagrada Escritura significa o dom do Espírito Santo. Aquele homem não tinha o dom do Espírito Santo. E o que foi que Jesus fez? Jesus deu o dom do Espírito Santo. Jesus soprou. E ele recebeu o dom do Espírito Santo. Quando é que o éfata acontece? Quando nós recebemos o Espírito. Quando nós recebemos o Espírito, nossa vida se abre, nosso coração se abre, a nossa mente se abre. Então é muito claro, e o Evangelho diz com muita nitidez: e o Senhor soprou sobre os seus ouvidos, e aquele homem que era surdo, agora passou a escutar. Aquele homem que estava fechado, agora ele está aberto para as coisas de Deus. Aquele homem que não tinha consciência, agora ele se decide por Deus. Porque enquanto não acontece essa experiência do éfata, nós somos manipulados pelos outros. Nós fazemos aquilo que os outros mandam, aquilo que os outros dizem. A gente fica nas mãos dos outros. Mas à medida em que acontece o encontro com Jesus, agora eu não preciso mais decidir pelos outros, não são os outros que determinam, mas agora eu tenho capacidade de escolher. E aquele homem que havia escolhido pelo mundo, agora ele escolheu por Deus. Por que você está aqui nessa noite? Porque o Senhor quer dizer para você isso, que você vai ser feliz quando você decidisse por Ele. Que você será feliz quando você se decidir por Ele, que a sua vida vai se transformar quando você se decidir por Ele. O acontecimento do Evangelho de hoje é o acontecimento do Evangelho na nossa vida hoje, no hoje da nossa vida. Esse éfata também precisa acontecer. Esse éfata precisa acontecer na minha vida, para que eu não seja um vai com os outros ou com as outras. Não, eu não quero ir com os outros, eu quero ir com Jesus. Porque eu sei que se eu for com Jesus, eu vou para os melhores lugares, eu vou experimentar as melhores graças. Mas se eu for pelos outros, pode ser que eu não chegue nos bons caminhos, porque os outros nos levam tantas vezes a experiências trágicas, como a droga, como o adultério, como a vida fácil. É para onde os outros nos levam, muitas vezes. Mas Jesus, Ele nos leva para a graça. Jesus, Ele nos leva para uma experiência de profundidade com Ele, para uma experiência de potência, para uma experiência de graça em plenitude. Então Ele está dizendo hoje: se decida por Ele. Chegue, dê um basta na sua vida e tome logo a decisão que precisa ser
tomada. Não protele, não deixe para amanhã, se o Senhor está te chamando para uma vida nova hoje. Ele está te chamando para uma vida nova hoje. E Ele quer te dar o dom do Espírito Santo, que deu aquele homem surdo. O homem sem o Espírito é um homem surdo, mudo e cego. O homem sem o Espírito é surdo, é mudo e é cego. Mas quando temos o Espírito, a cegueira cai, a surdez cai e a mudez cai por terra. Porque o Espírito equilibra a nossa vida. Escolha fora de Jesus gera surdez, mudez e cegueira. Eu fico pensando que durante esses dias de carnaval, quantas pessoas se decidiram pela surdez, pela mudez e pela cegueira, que vão colocar máscaras, que vão fugir de si para encontrar um eu ideal, e nessa busca do eu ideal, muitos perderão sua vida. Muitos perderão a sua relação com Deus, porque se decidiram pelo mundo. Nós queremos nos decidir pelo Espírito. O Espírito nos dá ouvidos novos, fala nova e visão nova. E o que o homem precisa para ser feliz? Só disso. O que torna o homem vencedor é aquele homem que sabe escutar bem, é aquele homem que sabe falar bem, e é aquele homem que sabe ver bem. É isso que nos torna vencedores na vida. E quem nos dá tudo isso em plenitude? O Espírito de Deus. Diga comigo agora: Senhor, por esta palavra, eu me decido pelo Éfata. Eu quero o dom do Espírito sobre a minha vida. Eu quero enxergar bem. Eu quero falar bem. Eu quero escutar bem. Amém. Aplaudo o Senhor por essa palavra que Ele lhe deu.